Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. São Paulo na temporada nos comentários. Nick, estava esperando você chegar aqui para a gente atualizar um pouco o status dos jogadores emprestados pelo São Paulo que voltam então para a próxima temporada. A gente tem aí 4 jogadores que têm vínculo com o São Paulo e retornam, portanto, aí para a próxima temporada na ordem para vocês. Claro que não é sempre o mesmo prazo, eu vou explicar o porquê disso, mas quem volta então para o próximo ano? Primeiro, Raí Ramos, que está na tela, contrato com o São Paulo até o final de 2025, o fim do seu empréstimo é até o final deste ano junto ao Ceará. O Ceará não deve exercer a opção de compra de Raí Ramos, embora esteja em uma reta final, não estão nem pensando nisso, eles estão focados de fato em subir para a Série A, é o foco principal do Ceará nesse momento, não devem renovar então o vínculo com esse jogador. Pelo que a gente ouve, não há nenhuma pretensão do São Paulo reutilizar aí, então, Raí Ramos para a próxima temporada. Deverá, então, ou ser, liberado para algum outro clube, empréstimo, acho que nem daria prazo, teria um ano de contrato, então Raí Ramos deve sair de graça. Pedro Vilhena, que está na tela também, está no Sport, pouco utilizado também, contrato até o final do ano de empréstimo junto ao Sport, não será estendido pelo clube pernambucano, que também briga, então, pelo seu acesso para a Série A do campeonato. Com o São Paulo, o vínculo vai até o final de 2026. Tem mais chão, então deverá ser novamente emprestado pelo São Paulo para um outro clube. Vale dizer que a gente trouxe a informação aqui em janeiro, no Arquibancada Tricolor, que o Botafogo de Ribeirão Preto tinha sondado ele para jogar o Paulistão. Quem sabe não pinta algo nesse sentido para a próxima temporada. E aí tem 2 nomes, Nick, que acho que geram mais comoção, entre aspas, do torcedor para a próxima temporada. Queria te escutar sobre ambos também. Primeiro, Ibali, né, que está na Inter de Limeira. Esse contrato de empréstimo para mim não faz muito sentido, porque ele está sem ser utilizado agora esse fim de ano, já que a Inter de Limeira não tem calendário, mas esse contrato vai até o final do Paulistão, praticamente até o dia 1 de maio de 2025. Então não é que volta em janeiro, mas ele volta ainda em 25 para o São Paulo. Seu vínculo vai até dezembro de 2027. E a gente tem mais um nome, que esse eu quero ouvir a sua opinião, porque tem muita gente no próprio Arquibancada Tricolor que fora dos bastidores defende a volta e a permanência, que é Luan, contrato até o final de 2024, ou seja, deste ano com o time do Vitória, com o São Paulo até dezembro de 2026, o volante Luan, e é um cara que de fato tem sondagem já, a gente falou do Santos na última semana, o próprio Vitória quer comprá-lo em definitivo, vem jogando de fato. Desses 4, senhor Gustavo Nick, algum que você pensaria, pô, esse cara aqui eu quero ter no meu time ainda? Ô, Gabi, eu acho que são perfis diferentes, né? Os 4 são perfis bem diferentes. A gente tem o Raí Ramos, que é um cara que já não é tão jovem, que já teve uma certa rodagem, veio para o São Paulo no momento de carência total da lateral direita ali, que todo mundo tinha machucado, porque ele fez aquele golaço contra o Corinthians, né? Então acho que aquilo credenciou muito, veio, não mostrou lá muita coisa, foi emprestado. Acho que esse é um perfil que o São Paulo vai ter que tentar dar um jeito de emprestar de novo até vencer o contrato dele. Não vejo como alguém que poderia agregar ao nosso elenco, principalmente porque a gente tem, vamos imaginar que o ano que vem o Rafinha não fique, mesmo assim a gente teria o Igor Vinícius, teria o Moreira, são 2 laterais não tão confiáveis do ponto de vista físico, né, porque tem bastante lesão, mas tem já o Igor Felisberto, que já treinou algumas vezes com profissional, que pode ter uma rodagem, é um cara que demonstra um potencial para, de repente, começar a ser utilizado e testado. Então, acho que não, o Raí Ramos eu não faria muito esforço para voltar para o plantel, não. O Pedrinho já é um cara que é cria de Cotia, é um cara que tem um contrato até um pouco mais de tempo, mas acho que precisa de rodagem também. Foi um jogador que teve uma lesão séria no joelho, né? Depois não conseguiu ser tão aproveitado no time no profissional do São Paulo. Então, acho que essa rodagem para ele faz bem, né? Desde que ele jogue em algum outro time. Então, o Pedrinho, acho que valeria a pena o São Paulo tentar emprestar, porque já tem ali no plantel, por exemplo, o Rodriguinho, que é mais ou menos da mesma posição, que acaba nem sendo utilizado. Então, né, para ficar lá só treinando, sem utilização, acho que é melhor ganhar experiência em outro clube, jogar em outro clube, ganhar essa casca para depois voltar para o São Paulo. Ainda é um atleta muito jovem. E o mesmo do Iba, né? O Iba não é um made in Cotia, porque não fez a formação aqui no São Paulo, mas é um jogador jovem que chegou há pouco tempo, é estrangeiro, ainda tem processo de adaptação,
né? Demonstrou um certo potencial na base, um volante interessante, né? O Pedrinho é um meia, o Iba já é um volante. Acho que também precisaria de uma rodagem. O Luan, cara, já é um cara diferente, um perfil diferente ainda dos outros três. Por quê? Ele teve uma ascensão muito grande dentro do São Paulo, até que ele teve aquela lesão muito grave e depois não conseguiu voltar tão bem. Existem questões ali extra-campo que muita gente comentava, né, do Luan, por isso que ele não conseguia voltar e etc. Mas agora, indo para o Vitória, me dá a impressão de que ele tomou esse choque de realidade. Ele viu que, pô, se eu não retomar minha carreira e tiver um pouco mais de foco nisso, eu vou acabar perdendo a oportunidade de jogar num grande clube como é o São Paulo. Então, acho que a utilização do Luan, em específico, passa muito pela questão do planejamento do São Paulo para o ano que vem. A gente não pode correr o risco, é algo que eu venho sempre falando aqui, de entrar em mais um ano no limite de jogadores na posição de volante. Para mim, a chave do futebol moderno é a posição de volante, tanto para defender quanto para atacar e armar o jogo, enfim. E o São Paulo sempre começa toda a temporada com a quantidade limite de jogadores. 4 volantes, 2 primeiros volantes, 2 segundos volantes. Eu acho que isso é muito arriscado. Você pega uma lesão, uma suspensão, uma convocação para a seleção brasileira ou estrangeira, você fica sem jogador na posição. Esse ano, com a lesão do Pablo e do Alisson, eles demoraram muito para repor, mas o único primeiro volante que sobrou no elenco foi o Luiz Gustavo, que já é um cara de mais idade, e a gente viu a queda de rendimento que ele teve, né, por ser obrigado a jogar todas as partidas. Então, se for para o São Paulo fazer um planejamento para o ano que vem, que vai ter um teto de gastos ali, um investimento um pouco mais enxuto, precisa de jogadores que já são contratados do clube, que não vai ter que gastar dinheiro para compor um plantel e etc., eu acho que dá para pensar no Luan dentro dessa perspectiva. Não como um grande reforço, alguém que vai chegar e ganhar a posição de titular do Pablo, por exemplo, mas, cara, para deixar o Luan jogar em outro clube, sendo que a gente vai precisar de um primeiro volante, eu prefiro ter ele no elenco, entendeu? Não sei se deu para entender, a menos que surja, obviamente, uma proposta vantajosa financeiramente para o São Paulo, mas não sei se é o caso. Então, assim, para deixar o Luan jogar no Vitória, no Santos ou qualquer outro clube, sem receber muito dinheiro, e a gente ficar na seca de volante ali, tendo que usar sempre o Luiz Gustavo ou alguém improvisado na posição, já que o Luan já é do clube, não vai ter que gastar mais por isso, eu tentaria, de repente, dar mais uma oportunidade para ele aí, uma rodagem no Paulistão, alguma coisa assim, para ver se ele responde. Se ele não responder, aí sim tenta uma negociação, uma moeda de troca, de repente, para outro jogador que o São Paulo precise, um empréstimo, alguma coisa desse tipo. Porque essa história que o São Paulo tem muito volante, isso é meio mentira, cara, porque tem vários volantes, mas não de uma característica de um primeiro volante, por exemplo. Chegou o Santiago Longo, a gente tem a volta do Pablo e agora tem o Luiz Gustavo. Mas o Luiz Gustavo vai ficar? A gente não sabe. O Santiago Longo, ele está emprestado. O São Paulo vai adquirir em definitivo. O Pablo Maia, quase um ano vai ficar sem jogar futebol. Em que condições que ele vai voltar? Se voltar, será que vai ficar no São Paulo ou vai ser vendido? Então são muitas incógnitas. A gente tem 3 primeiros volantes, mas na verdade na hora que espreme, não tem nenhum verdadeiramente que você sabe que vai ficar a temporada inteira. Exatamente. Então a gente tem esses caras aí que estão por empréstimo aí, né, por parte do São Paulo, que voltam para a próxima temporada. O chat comenta, né, falando que o São Paulo tá cheio de volante, né, o próprio também Paulo Nobre falando que o Luan, caso estivesse nesse atual plantel, poderia jogar na vaga do próprio Luiz Gustavo sobrecarregado. A gente teve muitas lesões, né, Paulo? A gente teve também a ausência do Maia, depois o Alisson, então tem uma competição, claro, na posição, mas então tá aí o panorama dos emprestados do São Paulo para a próxima temporada. Por falar em próxima temporada... Tá aí então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova para você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor. Então vem com a gente, pessoal.